Lei Complementar nº 190, de 8 de julho de 2010. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano, e dá outras providências. O prefeito municipal de Suzano, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Suzano aprova e ele promulga a seguinte lei. Parte Geral Livro Único dos Servidores Públicos Municipais em geral título e das disposições preliminares art. Primeiro, esta lei estabelece o provimento e a vacância dos cargos públicos municipais, os direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores públicos do município de Suzano, incluindo os da área da educação e os da Guarda Civil Municipal. Art. 2º, para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Art. 3º, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser atribuídas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os cidadãos, são criados por lei, com denominação própria, número certo, atribuições, funções e responsabilidades específicas e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Art. 4º, os cargos públicos de provimento efetivo do município de Suzano serão os organizados em carreira e os isolados. Art. 5º, as carreiras serão organizadas em grupos ocupacionais de cargos de provimento efetivo, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, assim como a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes, na forma prevista em lei. Art. 6º, é vedado a qualquer agente público atribuir aos ocupantes de cargos públicos atribuições ou responsabilidades diversas das descritas para o cargo que ocupa, conforme previsto em lei, ressalvadas as responsabilidades, encargos e atribuições decorrentes do exercício de função de direção, chefia e assessoramento ou da prestação de serviços especiais. Art. 7º, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em lei. Título 2º do Ingresso no Serviço Público. Capítulo único do Provimento. Seção e Disposições Gerais. Art. 8º, são requisitos básicos para investidura em cargo público, e, a nacionalidade brasileira ou estrangeira, desde que preenchidos os requisitos legais. 2ª, o gozo dos direitos políticos. 3ª, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4ª, o nível de escolaridade e capacitação exigido para o exercício do cargo. V. A idade mínima de 18 anos. 6ª, aptidão física e mental. Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei especial. Art. 9º, o provimento dos cargos públicos será através de ato da autoridade competente de cada poder. Art. 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Art. 11. São formas de provimento de cargo público a e nomeação, 2ª, progressão, 3ª, readaptação, 4ª, reversão, v. aproveitamento, 6ª, reintegração. Seção 2ª da nomeação. Art. 12. A nomeação será, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado. 2ª, em comissão, para cargos de livre nomeação e exoneração. Art. 13. A nomeação para cargo de provimento efetivo de carreira ou isolado depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido em qualquer caso, a ordem de classificação e o prazo de validade. Seção 3ª da posse. Art. 14. Posse é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Primeiro, a posse será efetivada pela assinatura do respectivo termo pelo empossado e pela autoridade competente. Segundo, a posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado, devidamente justificado e fundamentado. Terceiro, em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença ou afastado por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Quarto, no ato da posse o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
Quinto, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 2º, salvo a hipótese elencada no parágrafo 3º. Art. 15. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, além do exame relativo à aptidão psicológica e psiquiátrica, nos casos específicos. Seção 4ª do exercício art. 16. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Primeiro, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Segundo, é de 10 dias úteis, o prazo improrrogável para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Terceiro, o servidor será exonerado do cargo se não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo 2º. Art. 17. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao setor de recursos humanos a documentação necessária ao assentamento individual. Art. 18. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida para categorias profissionais com regulamentação específica, bem como aos cargos de provimento em comissão. Seção V da Progressão art. 19. O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo deverá receber progressão na carreira nos termos da lei que fixar diretrizes do sistema de carreiras no serviço público municipal. Seção 6ª da Readaptação. Primeiro, vetado. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo com atribuições e jornada de trabalho afins e respeitada em todo caso a escolaridade e habilitação exigida. Revogado pela Lei Complementar nº 198 de 2011. Terceiro, a readaptação não acarretará aumento, reajuste ou diminuição da remuneração devida. Revogado pela Lei Complementar nº 198 de 2011. Quarto, vetado. Quinto, vetado. Sexto, para a realização do exame tratado no parágrafo 5º, o servidor será convocado através de correspondência registrada ou outro meio de comunicação. Revogado pela Lei Complementar nº 198 de 2011 art. 20-A, a readaptação é a colocação do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, sensorial ou mental. Primeiro, a readaptação dependerá obrigatoriamente de laudo de perícia da Previdência Social e exame médico oficial que avalie sua condição, apontando as funções que o servidor poderá executar. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo com atribuições e jornada de trabalho afins e respeitada em todo o caso a escolaridade e habilitação exigida. Terceiro, a readaptação não acarretará aumento, reajuste ou diminuição da remuneração devida. Quarto, havendo o restabelecimento da capacidade física, sensorial ou mental, constatado através de laudo de perícia da Previdência Social e exame médico oficial, o servidor readaptado deverá retornar às atribuições de seu cargo de provimento efetivo. Quinto, o servidor readaptado deverá se submeter a exame médico oficial nas periodicidades estipuladas pelo Poder Público Municipal ou pela Previdência Social. Sexto, para a realização do exame tratado no parágrafo 5º, o servidor será convocado através de correspondência registrada ou outro meio de comunicação. Redação acrescida pela Lei Complementar nº 198 de 2011, seção 7ª da Reversão art. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por laudo de perícia da Previdência Social, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Art. 22. A reversão será no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação ou redenominação. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas funções como excedente, até a ocorrência de vaga, preservados seus direitos já adquiridos. Art. 23. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Art. 24. Em qualquer hipótese de reversão, deverá ser observada a legislação previdenciária vigente. Seção 8ª da Reintegração art. 25.
Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua exoneração por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as suas vantagens. Parágrafo único. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, observado o disposto nos arts. 27 a 29. Seção 9ª da disponibilidade e do aproveitamento art. 26. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração total e que seu direito seja assegurado ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Art. 27. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em função de atribuições, requisitos, especificações e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Art. 28. O setor de recursos humanos determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos de cada poder, observado o disposto no artigo 27. Art. 29. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. Parágrafo único. Se julgado apto, o servidor passará por treinamento e adaptação às suas novas funções e deverá assumir o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Art. 30. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estipulado pelo parágrafo único do artigo 29, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial. Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo, na forma desta lei. Seção X do estágio probatório art. 31. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo público de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto obrigatório de avaliação de desempenho, observados os seguintes fatores: interesse; segunda, respeito às normas e regulamentos; terceira, responsabilidade; quarta, adaptação; cooperação e solidariedade com os colegas; sexta, respeito; sétima, qualidade e atenção; oitava, produtividade; nona, economia; flexibilidade; iniciativa; 12, pontualidade; 13, assiduidade; 14, disciplina. Art. 32. Os servidores em estágio probatório serão submetidos a 3 avaliações de desempenho, sendo a primeira aos 6 meses, contados da entrada em efetivo exercício, a segunda aos 18 meses e a terceira e última aos 30 meses. Primeiro, as avaliações de desempenho serão realizadas pela chefia do setor em que o servidor estiver lotado e acompanhadas pela Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, que será composta por 3 servidores obrigatoriamente efetivos e estáveis. Segundo a comissão de que trata o parágrafo 1º será designada por ato da autoridade máxima de cada poder ou órgão, vinculada ao setor administrativo competente. Art. 33. O servidor deverá cumprir todo o período de estágio probatório no cargo público de provimento efetivo em que se deu a posse. Primeiro, na hipótese de nomeação para cargo de provimento em comissão, a contagem do período do estágio probatório será suspensa enquanto perdurar a referida situação. Segundo, sem prejuízo da contagem do tempo de efetivo exercício, o servidor efetivo nomeado para cargo de provimento em comissão conforme o parágrafo 1º, terá a avaliação de desempenho suspensa nos mesmos termos. Art. 34. O servidor em período de estágio probatório não poderá ser promovido. Art. 35. O servidor estável que, em virtude de concurso público de provas ou de provas e títulos, for nomeado para outro cargo público, ficará obrigado a cumprir novo período de estágio probatório. Seção 12 da Estabilidade art. 36. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
Primeiro, a estabilidade de que trata o caput terá como condição para sua aquisição a obrigatoriedade de avaliação especial de desempenho, nos termos do parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal e arts. 31 e 32 desta lei. Segundo, o servidor aprovado no estágio probatório será confirmado no cargo, mediante ato a ser expedido pela autoridade de cada poder ou órgão no prazo máximo de 30 dias. Terceiro, vetado, art. 37. O servidor estável somente perderá o cargo nos termos do parágrafo 1º do artigo 41 e dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplicam-se aos servidores públicos municipais o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 41 da Constituição Federal. Título 3º dos Direitos e Vantagens, capítulo e do vencimento e demais vantagens, art. 38A. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. O vencimento deverá ser revisado periodicamente nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente no mês de março de cada ano, conforme dispuser lei municipal. Redação acrescida pela Lei Complementar nº 198 de 2011, art. 39. Vencimentos expressa a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Art. 40. O vencimento do cargo público de provimento efetivo é irredutível, ressalvado o disposto nos incisos X e 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Primeiro, é assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Segundo, a lei que estabelecer o quadro geral de pessoal deverá fixar o limite máximo e a relação entre o maior e o menor vencimento dos servidores públicos municipais, nos termos do 5º do artigo 39 da Constituição Federal.